Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Rodrigo Fogassi, sou médico oncologista do Hospital Albert Einstein. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de tumores do intestino, o famoso câncer de cólon ou câncer coloretal, fatores de risco, como diagnosticar precocemente e principalmente como começar o tratamento. Então fica nesse vídeo até o final que com certeza você vai ter muitas informações que podem ajudar você ou alguém que está passando por esse tratamento desse tipo de doença. O câncer coloretal é a segunda ou terceira causa mais comum de câncer no Brasil. Por que eu digo segunda ou terceira? Porque quando a gente coloca o câncer de pele como primeira causa, aí o câncer de intestino acaba pulando para a terceira causa. Só que quando a gente exclui o câncer de pele, aquele câncer mais comum, aquele câncer basocelular, carcinoma epidermoide de pele, aí sim, o câncer de intestino é a segunda causa mais comum e infelizmente esse número está crescendo, principalmente em pessoas mais jovens, por isso que a gente precisa ficar muito atento em pessoas mais jovens, inclusive a indicação de realização de colonoscopia em pessoas mais jovens, o que no passado era realizado a partir dos 50 anos, hoje em dia já está indicado a partir dos 45 anos. Então, se você tem 45 anos, você precisa realizar a sua colonoscopia de check-up, colonoscopia diagnóstica. É como se você, mulher, fizesse uma mamografia ou você, homem, fizesse um exame de toque, um PSA. A colonoscopia diagnóstica faz parte do rastreio. E quando a gente fala de sintomas de câncer coloretal, de câncer de intestino, os principais sintomas são relacionados à alteração do hábito intestinal. A gente costuma ter um hábito intestinal padrão, desde criancinha. Muitas vezes as pessoas vão uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma vez a cada 2 dias no banheiro. Se em algum momento da sua vida isso mudar, seja durante a adolescência, na vida adulta ou na terceira idade, deve chamar atenção e você precisa sim procurar uma ajuda, precisa saber o que está acontecendo, por que isso mudou, se você sempre teve o mesmo padrão, por que isso mudou agora? Então, a alteração do hábito intestinal é um dos principais sintomas relacionados ao câncer de intestino. Outra coisa, alteração do padrão das fezes. Por exemplo, se você tem as fezes mais grossas, de repente ela fica mais fina, ou vice-versa, se você tem as fezes mais finas, de repente ela fica grossa, ou ela altera o padrão, de repente ela é mais endurecida, ela acaba ficando um pouco mais amolecida, sempre chama atenção. Alterar os padrões das fezes deve chamar atenção e você precisa sim procurar sempre um médico. Outros fatores, sangramento, óbvio. Claro que se tiver um sangramento, você vai procurar um médico. Só que se esse sangramento for moderado ou de alto volume, você precisa correr, precisa ir rápido ao médico, porque isso pode sim indicar que está aparecendo um câncer ali. Claro que outros motivos, e até mais comuns, casos para sangramento, são fissuras, são hemorroidas. Só que nenhuma dessas mata, gente. Nenhuma dessas é uma doença grave, mas o câncer é grave. Então, a gente sempre fala, você precisa excluir casos graves, ou seja, você precisa excluir o que é potencialmente grave para a sua vida, que é um câncer, ou seja, se você tiver um sangramento, na hora de evacuar, sempre procura um médico. Outros sintomas do câncer coloretal, sensação de massa ou peso na região do reto, na região do intestino inferior, isso daí chama muita atenção. Dor ao evacuar, uma dor nova que você não sentia, também chama atenção e você precisa ficar sempre alerta. Com relação ao diagnóstico de câncer no intestino, o principal fator diagnóstico, o principal exame para diagnosticar um câncer de intestino é a colonoscopia. Não tem jeito, precisa passar por esse exame. Ele é um exame padrão ouro. E por quê? Porque ele é um exame que não somente diagnostica. Por exemplo, você entra no intestino com um colonoscópio e se tiver um pólipo ou um tumor, esse pólipo ele já é ressecado e levado para uma análise. Ou seja, é um método que não somente diagnostica, mas como já inicia o tratamento. E ele consegue olhar o intestino grosso como um todo. Então esse é o principal exame. A partir do momento que você faz a colonoscopia e vem um tumor de intestino, a gente acaba lançando mão de exames de imagem um pouquinho mais avançados, como por exemplo a ressonância nuclear magnética de abdômen e de reto. E aí vem uma pergunta, ok doutor, eu consegui diagnosticar o câncer coloretal, veio um adenocarcinoma de cólon ou um adenocarcinoma de reto, como que eu vou saber se essa doença não se espalhou, se ela não foi para outros órgãos? E aí a gente tem alguns exames que a gente indica, os principais exames, ressonância nuclear magnética de abdômen total e também tomografia computadorizada de tórax.
Vale lembrar sempre que um dos melhores exames para a gente saber se o paciente tem ou não metástase é o PET scan. Só que o PET scan é um exame que ele não está disponível em todas as cidades, para todas as pessoas. E quando a gente olha os estudos clínicos, o PET scan não fez parte dos estudos. Então, quando a gente está testando um tratamento, qual é o exame que a gente avalia para saber se aquele tratamento está ou não respondendo? Não é o PET scan. Geralmente é a ressonância ou a tomografia. Portanto, será que realizar o PET faz alguma diferença no tratamento ou só tira uma dúvida nossa se tem ou não mais doença naquele paciente? Nós, na prática clínica, pedimos o PET scan? Sim, pedimos o PET scan, geralmente quando a gente tem uma suspeita que o tumor ele é mais avançado, que ele tem uma metástase. Mas essa não é uma regra, a gente não precisa pedir o PET scan para todos os pacientes. Uma ressonância bem feita, uma tomografia bem feita, já faz um papel muito bem feito para ajudar o paciente. Exames de sangue que a gente costuma pedir quando a gente acaba de diagnosticar um tumor de intestino. Geralmente, exames gerais, saber se o paciente não tem anemia, saber se o paciente tem as funções orgânicas preservadas, o fígado, os rins, mas também a gente precisa dos marcadores tumorais, principalmente o CEA, que é o antígeno cársino embrionário. Geralmente, os pacientes que têm tumores de cólon, tumores de intestino, têm o CEA mais elevado do que a população geral. Mas ter o CEA elevado significa que a pessoa tem um câncer? De forma nenhuma. Ter o CEA elevado significa que a pessoa tem um câncer agressivo? Também não. Nós pedimos na prática clínica justamente para saber se durante o tratamento aquele CEA vai ou não cair. Mas isso não é uma regra, nós na prática clínica acabamos pedindo. Então, diagnosticamos o câncer, pedimos marcadores tumorais, ressonância e tomografia ou PET scan. Esse é o apanhadão geral que a gente costuma fazer. A partir do momento que a gente diagnostica que o tumor está localizado no intestino, aí sim a gente parte para o tratamento, e esse tratamento geralmente costuma ser cirúrgico. A gente encaminha o paciente para a cirurgia, só que essa questão da cirurgia vai deixar para o próximo vídeo, porque certamente você vai entender melhor como que começa o tratamento do câncer de intestino, quando que a gente indica a cirurgia, quando a gente não indica a cirurgia e quando esse paciente precisa de um tratamento mais intensivo na busca da cura do câncer de intestino. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo porque certamente vai ajudar mais e mais pessoas que estão na luta contra o câncer, não somente de intestino, mas outros tipos de câncer.